Como ajudar o adolescente a ser quem ele é em todos os lugares? Eu recebi esse comentário em um conteúdo lá no meu perfil do Instagram e eu decidi trazer ele aqui para o YouTube porque nós vamos precisar de um pouco mais de tempo, precisarei ser mais específica, mais intencional. Vou trazer esse assunto com muita responsabilidade, com muita ética, porque além de terapeuta psicanalista e mentora de mulheres, eu tenho duas meninas, uma de 16 e uma que acabou de completar 12 anos. Então, tenho experiência nesse assunto. Vamos falar aqui sobre comportamento, sobre emoções, sobre mentalidade, vamos falar sobre posicionamento e segurança. Eu costumo dizer que por experiência própria, por um conhecimento empírico, por experiência como mãe, como terapeuta, que a adolescência é das fases da nossa vida mais desafiadoras. Porque nós nem somos crianças, né? Adolescentes nem são crianças que podem agir como criança e nem são adultos ainda. Eles não têm segurança nos seus posicionamentos, nas suas tomadas de decisões. Muitas vezes eles nem têm essa liberdade ainda de tomar certos tipos de decisões, porque eles ainda não estão preparados para lidar com certos tipos de decisões, certos tipos de ações e etc. Então, é uma fase muito desafiadora, tá? Eu tenho acompanhado, claro, as minhas filhas, tanto como mãe, como no meu maternar, na criação das minhas meninas, mas também como terapeuta. E eu quero trazer esse conhecimento aqui para você. Então, se você é mãe de adolescente ou pré-adolescente, ou se você conhece alguma mãe de adolescente ou pré-adolescente, já envia esse vídeo para ela. Envia esse vídeo também para o seu esposo, tá? Aqui eu vou falar diretamente com mãe, de mãe para mãe, mas esse vídeo, todo pai, toda mãe de adolescente, pré-adolescente precisa assistir esse vídeo, porque ele vai ser muito útil. O que eu vou trazer aqui, eu vou direcionar minha comunicação para as mães, mas esse conhecimento serve também para que os pais coloquem em prática, porque não adianta uma mãe remar para um lado enquanto o pai está remando para o outro lado. O que eu costumo dizer é que não adianta em uma família a mãe está puxando a âncora e o pai está jogando a âncora, ou vice-versa, né? Ou o pai está puxando a âncora e a mãe está jogando a âncora. Os dois têm que trabalhar juntos, os dois têm que trabalhar unidos aí para que os seus filhos, adolescentes, pré-adolescentes, se sintam mais seguros, tenham uma identidade muito bem fortalecida, que eles tenham mais confiança, se posicionem melhor e saibam lidar com os desafios da vida. Então, bora lá começar. Para quem tá chegando aqui agora, eu sempre tenho uma colinha aqui, para que eu não me perca, porque senão eu falo demais. Amo falar sobre esses assuntos, então nós ficaríamos aqui 2-3 horas falando sobre esse assunto, e ao mesmo tempo para eu não perder pontos importantes que eu coloquei aqui, que eu pontuei aqui, que eu não posso esquecer, tá? Então vamos lá. Como ajudar os nossos adolescentes e pré-adolescentes a se posicionarem com autenticidade? Autenticidade é extremamente importante para a vida de qualquer ser humano. Sem autenticidade, a identidade é fragilizada, é enfraquecida. Sem autenticidade, esse adolescente vai se tornar um adulto que sempre vai estar preocupado em agradar todo mundo, vai sempre se preocupar em fazer parte de várias comunidades ou de se encaixar em grupinhos, em padrões de grupos. Então, nós temos que tomar muito cuidado. E a autenticidade é algo que você precisa observar muito no seu filho adolescente e pré-adolescente. Se o seu filho pergunta demais a opinião de todo mundo, tem medo de fazer porque ele se preocupa com a opinião de todo mundo, isso significa que a identidade dele, que a identidade dela está fragilizada. A timidez não é uma característica de personalidade. Eu já quero deixar isso aqui muito bem claro. A timidez é um modo de fuga, um sistema, um mecanismo de defesa que a mente da sua filha ou do seu filho está desenvolvendo para protegê-lo. Então, é uma adolescente que tem vergonha de falar, é um adolescente que tem medo de aparecer, é um adolescente que tem medo de ser percebida nos ambientes. Esse tipo de comportamento já revela uma fragilidade na identidade, já revela uma instabilidade emocional, uma fragilidade emocional, tudo bem? Então a autenticidade é muito importante e aqui já fica um alerta para os pais. Parem de podar os seus filhos. Sabe quando você fica assim, nossa, que bobeira. Ai, pelo amor de Deus, fala alto demais. Ai, pelo amor de Deus, que chatice. Ai, pelo amor de Deus, você só fala desse assunto. Ai, que insuportável. Ai, que fase. Ai, porque é adolescente. Sabe quando você faz essas coisas? Pois é. É como se você podasse a autenticidade e, consequentemente, a criatividade da sua filha ou do seu filho. Sabe quando mulheres, e talvez você seja uma delas, dizem assim, eu não tenho criatividade? Nina, olha, eu não tenho ideia, eu não consigo ter ideia. Toda ideia que eu tenho, eu acho que é ruim. Pois é, isso não começou na vida adulta. Você não é uma pessoa
sem criatividade, ou que acredita que as suas ideias são ruins, ou que não tem ideias, porque você tá com a cabeça cheia, ou porque seu dia é uma correria, ou porque você faz 1000 coisas, ou porque você saiu da faculdade, ou porque você tá fora do mercado de trabalho, ou porque você hoje é só mãe e dona de casa. Não, é porque lá atrás, lá no passado, pode ser que você nem se lembra disso hoje, tá? Mas lá no passado começaram a podar a sua autenticidade. Então você foi aprendendo através da dor, através de uma crítica, através de um comentário negativo, através de uma zoação, de que a sua criatividade era nociva, era ruim a você, que te fazia mal, que gerava um constrangimento. Então você foi parando, consequentemente a sua mente foi desenvolvendo um comportamento de: ei, nós não podemos ser criativas, nós não podemos ser vistas testando, arriscando. Por quê? Porque isso gera humilhação, isso gera crítica, isso gera desconforto, isso gera rejeição dos nossos pais. Então nem estava no roteiro, tá vendo? Por que eu preciso seguir o roteiro? Porque esse assunto é extenso, ele é denso, ele é importantíssimo, e nós temos aqui várias camadas, tá? Para falarmos sobre esse assunto. Nós temos muitas coisas para falar sobre esses assuntos, e nem estava isso aqui no meu roteiro, mas é muito importante falar sobre isso. Uma certa vez eu estava fazendo terapia, e a minha terapeuta perguntou o seguinte: Marjorie, quando foi que tiraram a bobice de você? Eu não entendi. A primeiro momento eu fiquei: tiraram a minha bobice? Ela: quando foi que as suas brincadeiras começaram a ser chatas? Quando foi que as suas tentativas começaram a ser negligenciadas ou começaram a ser criticadas, julgadas? Quando foi que começaram a dizer pra você: para com isso, você já tá grande demais pra essas bobeiras? Para com isso, isso é coisa de criança. Para com isso, você já não tá mais na idade disso. Quando foi? Quando foi? Muitas mulheres hoje vivem desafios se sabotando, procrastinando. Elas não confiam e não acreditam no seu potencial, elas são inseguras, elas morrem de medo de ser julgadas, elas morrem de medo de ser percebidas, elas morrem de medo de se expor, elas morrem de medo de desagradarem, elas têm muito medo de tudo, e isso paralisa a vida delas. E aí muitas mulheres, algumas têm vícios em recomeços, outras elas têm vícios em ser úteis para os outros, porque quando ela tá fazendo para os outros, como ela está agradando os outros, ela acaba recebendo um elogio. Ela sempre faz para os outros, mas ela não faz para ela. Muitas mulheres desistem da sua carreira, enfim, dos seus dons, dos seus talentos, acreditando que é melhor que ela fique em casa, é melhor que ela cuide só dos filhos, é melhor. E não tem nada de errado nisso. Tá? Muitas vezes o problema nem está no nosso comportamento em si, mas está na raiz, no sentimento, o que gera esse comportamento, o porquê que você se comporta assim, o porquê que você toma essa decisão. Tem mulher que toma a decisão de que a vida dela será uma correria e ela está sempre colocando coisas nas suas bandejas para que ela não tenha tempo, literalmente, de se dedicar aos seus projetos. Porque ela acredita que os projetos delas não são importantes. Porque elas acreditam que o projeto delas é futilidade, é bobeira. Então essa pergunta, ela é muito importante. Porque eu estou falando sobre você aqui, mas eu quero que você transfira esse conhecimento para o seu filho, para a sua filha, para esse ser que depende de você. O primeiro lugar aonde você transborda é nos seus filhos. Então o que você está transbordando para os seus filhos? Você está transferindo aquilo que você aprendeu? Você está transferindo os seus medos, as suas frustrações? Será que você não está podando o seu filho, a autenticidade do seu filho, as bobices do seu filho, as bobeiras do seu filho, que é onde flui a criatividade? Presta bastante atenção. Reflita sobre isso. E aqui não é para trazer uma culpa. É porque tudo é culpa da mãe e do pai. Deixa eu te dizer, você pariu essa criança. É você que cria esse ser humano. A responsabilidade é de quem? A responsabilidade é de quem? O seu filho foi uma semente que Deus te deu. É a semente que Deus plantou aí, na sua vida. Sua vida é a terra fértil. E aí Deus te deu essa semente, você plantou. Seu filho era uma sementinha, se transformou em uma muda e hoje está crescendo, está se tornando uma planta. Mas e aí, você está podando essa planta o tempo todo? Você rega com amor, com carinho, com palavras de afirmação? Ou você só poda o tempo todo? Porque existe uma diferença entre se sentir culpada e entre não querer se sentir responsabilizada. Muitas mulheres estão confundindo isso, tá? Elas não querem se responsabilizar por uma obrigação
que é delas, e aqui também serve para homem. O homem não quer se responsabilizar. E aí vem com um discurso de, porque tudo é culpa da mãe. Porque tudo é culpa do pai. Não, não é culpa. É responsabilidade. Porque eu engravidei sem querer. Porque quando eu vejo eu estava grávida. Problema. Independente se você desejou ou não essa criança. A questão é que você tem ela. E ela depende de você. Ela aprende tudo. A forma como ela enxerga o mundo. A forma como ela percebe as situações. A forma como ela... Enfim, como ela vai lidar, como ela vai agir, reagir. Tem uma parte que é da identidade dela, tá? Mas ela aprende por observação. Como que a minha mãe lida com isso? Como que meu pai lida com isso? O que meu pai acredita a respeito disso? O que minha mãe acredita? O que a minha mãe faria no lugar? O que meu pai faria? Se você já tem filho adolescente, provavelmente uma das perguntas que você mais escuta sua filha, seu filho te fazendo é: mãe, o que você faria no meu lugar? Mãe, se a senhora fosse? Mãe, se a senhora estivesse vivendo isso? É ou não é? A minha filha pergunta isso o tempo todo. Porque você é a referência dela. Você como mãe, você como pai. Então não é culpa, é responsabilidade. E todo pai, toda mãe que quer fugir dessa responsabilidade, usa como justificativa o fato de estou me sentindo culpada. Tudo é culpa da mãe, tudo é culpa do pai. Culpa não é não, mas responsabilidade é. Você é responsável pela forma como essa criança, que ainda é uma criança, esse pré-adolescente, esse adolescente, vai lidar com as experiências da vida, né? Vai lidar com as situações da vida. Tudo bem? Esse foi só o primeiro ponto. Se você quer que o seu filho seja quem ele é, como ele é em todos os lugares, se você quer que o seu filho aprenda a se posicionar com autenticidade, se posicione com autenticidade, ensine o seu filho que um erro, uma falha, não determina quem ele é e muito menos o que ele é capaz de fazer, alcançar, conquistar. Isso é extremamente importante. Ensina o seu filho a dar o significado certo para o erro, para a falha, porque só erra quem tem coragem de testar, de se arriscar. E só falha quem tem a humildade de reconhecer que está falhando, mas que pode ser melhor e eliminar essa falha. E assim se desenvolver, aprender. Assim o seu filho não vai ser ignorante, orgulhoso, seu filho ou a sua filha. Então, primeira coisa, ensina para o seu filho, ensina para a sua filha o significado certo de errar e de falhar. Sabe por quê? Porque quando os nossos filhos, pré-adolescentes, adolescentes, dão o significado errado para a falha e para o erro, acreditando que a falha e o erro é o fim, que a falha e o erro determina a sua capacidade, a capacidade que ele tem de fazer, de conquistar, de alcançar, determina a sua identidade, quem ele é um fracassado, ele é um burro, ele é um idiota e etc. Tudo isso, além de ferir diretamente a identidade, fragilizar a identidade do seu filho, ele vai se sentir um fracassado e isso vai paralisando ele, porque tudo isso gera medo. O medo não é de fato da falha. O erro não é de fato do erro. O medo é do que o erro e a falha gera na vida dele. Como, por exemplo, se todas as vezes que o seu filho erra, que o seu filho falha, ele recebe uma crítica, uma invalidação, um berro, sei lá, uma fala ríspida, uma fala rígida, enfim, uma crítica, uma negligência, uma humilhação, tudo isso gera feridas emocionais. E a mente, para fugir da dor da ferida emocional, vai gerando bloqueios. Opa, quando você testa, quando você se arrisca, quando você é criativo, quando você falha, quando você, enfim, vai fazer algo novo, mas se você falhar, se você errar, você vai sentir dor, você vai ser humilhado, você vai ser criticado, você vai ser negligenciado. E para uma criança, para adolescente, pré-adolescente, a crítica, a humilhação que vem dos pais, tá? Presta atenção, a crítica, a humilhação, o julgamento que vem dos pais, eles percebem de forma inconsciente toda essa humilhação, essas críticas, enfim, essas invalidações como rejeição. E tudo isso acontece inconscientemente, tá? Não é consciente. Ainda mais para a mente de uma criança, de um pré-adolescente e adolescente. E aí o que acontece? Eu não quero ser rejeitado pelos meus pais. Então, eu não posso errar. Porque quando eu erro, quando eu falho, o meu pai me rejeita, minha mãe me rejeita, ela me critica, ela grita comigo, ela é ríspida comigo, ela fica envergonhada. E eu não quero gerar
não quero gerar esse tipo de constrangimento, eu não quero gerar esse tipo de situação. Só que lá no emocional da criança, essa é a mensagem que tá passando. No emocional do adolescente, do pré-adolescente, essa é a mensagem que a mente está, vamos dizer assim, codificando, que está registrando. E esse registro vai ser o que a mente dessa adolescente, desse pré-adolescente, vai utilizar até na vida adulta, até quando ele decidir que, enfim, ele vai tratar essas mágoas, essas inseguranças, essas feridas e etc. Então presta atenção, os nossos filhos não evitam o erro em si, não evita a falha em si, eles evitam a vergonha, eles evitam as críticas, eles evitam as humilhações, eles evitam as invalidações, eles evitam a dor gerada por todo esse tipo de comportamento, por todo esse constrangimento, que é uma dor de rejeição, que é uma dor de invalidação, que é uma dor de eu serei excluída, ninguém vai gostar de mim, porque se meu pai e minha mãe não gostam do que eu faço, se meu pai e minha mãe agem desse jeito comigo, enfim, toda vez que eu erro, toda vez que eu falho, imagina os outros da rua. E tudo começa em casa, tá? Tudo começa em casa. E aí o que acontece? Talvez você não seja uma mãe ou um pai que humilha, que grita, que xinga, que invalida, mas pode ser que você seja aquele pai, aquela mãe rígida, que tudo tem que ser perfeito, que tudo tem que estar na linha, que não pode ter um erro, que olha, nível de exigência altíssimo, tudo tem que ser excelente. Pois é. Esse tipo de comportamento, esse tipo de exigência em relação aos nossos filhos também gera esse tipo de comportamento, que é o comportamento de paralisar. Aí tem um adolescente que se cala, que fica recluso, que fica introspectivo, como tem aquele adolescente da rebeldia. Eu vou fazer tudo o contrário que a minha mãe e meu pai tá falando pra mim. Eu vou mostrar pra eles que eu posso, que eu faço, que eu aconteço. Eu vou mostrar pra eles que alguém na rua vai gostar de mim. Se eles não gostam do jeito que eu sou, não tem problema não. Eu vou encontrar a turma que gosta de mim. E aí eu encontro a turma do que bebe, a turma do que faz coisa na rua errada, a turma da droga, a turma... E aí vai. Eu vou encontrar alguém que gosta de mim. Garotas vão pra prostituição, enfim, vão arrumar relacionamento muito cedo. Tudo isso, gente, acontece de forma inconsciente. Mas, Marjorie, pelo amor de Deus, né? Aí fica complicado pra mim. Então, como que eu faço? Como que eu vou ensinar o meu filho a não errar? Como que eu vou ensinar o meu filho a não falhar? Primeiro que você precisa entender que ser humano erra e que ser humano falha. Tá, entendido isso? Como que eu vou ensinar o meu filho que o erro, que uma falha é pra ele aprender e tudo mais? A melhor forma de você ensinar o seu filho a aprender com os erros, a aprender com as falhas dele e transformar os erros e as falhas em pepitas de ouro. Eu gosto de chamar assim, sabe? Em verdadeiros tesouros. O que eu vou aprender com esse erro? O que eu vou aprender com essa falha? Então, faça perguntas. Filho, tudo bem, você errou nisso daqui. Você acha que é legal? O que você fez foi legal? Me conta aqui, o que você fez gerou qual tipo de consequência? Você gostou do que você fez? Foi realmente bom? Valeu a pena? Por que você acredita que você errou nisso daqui? Por que você achou que fazer isso seria legal? Presta atenção, as perguntas fazem com que os nossos filhos, as nossas filhas reflitam. A acusação faz com que os nossos filhos fiquem no modo de ou eu fujo ou eu luto. Então ou eu vou responder, retrucar porque ela está me acusando, aqui eu estou em perigo, ou eu vou ficar calada, ou eu vou fugir de casa, ou enfim, eu vou ser rebelde. Entende? Quando você pergunta, você permite com que seu filho e ensina o seu filho e a sua filha a processar a informação, a processar o comportamento, a processar o que ele fez. Por mais que ele fique calado, você precisa começar a trazer este hábito da conversa, do diálogo, mas não com acusação. Não, tá vendo? Eu te falei pra você não fazer isso, por que você fez isso? Você é muito cabeça dura, você não me escuta, tá vendo? Depois vai quebrar a cara, que não sei o que, que não sei o que. Você gosta quando fazem isso com você? Era legal quando seus pais faziam isso com você? Ah, Marjorie, mas foi assim que eu aprendi e eu tô viva. Beleza, você tá viva. Mas o que isso te ensinou? A forma como seus pais lidaram com você te ensinou o quê? Te fazia refletir sobre os seus erros? Te fez mudar o seu comportamento? Te fez agir de forma diferente? Fazer escolhas diferentes? Com certeza não, você quebrou muito a cara. Você foi muito rebelde. Ou você foi aquela pessoa, aquela garota que não viveu, que não criou nada, que não se arriscou em nada.
porque ficou com medo de avançar, de testar e etc, e ser rejeitada pelos pais, ou dar trabalho para os pais. Ou pode ser que você, não foi diretamente com você não, mas pode ser que você é a filha do meio, é a filha caçula de 2, 3 irmãos, e aí você via sua mãe brigando com a sua irmã mais velha, você via o seu irmão mais velho apanhando ou sendo acusado, e aquele PT, que é aquela brigaiada, e aí você, ó, ficava caladinho para não dar trabalho para os seus pais, porque bastava o trabalho que seu irmão ou que a sua irmã dava. E você demorou muito tempo para aprender que a vida não era assim. Você demorou muito tempo para aprender que você não precisava viver de forma reclusa, introspectiva, não precisava se esconder, que você podia existir, que você podia arriscar, podia errar, podia tentar. Entende? O que você aprendeu com a forma como você foi educado? Então, com os nossos filhos, nós temos que fazer diferente. Tem uma frase que dizem que é de Einstein. Einstein dizia que loucura é você querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Você quer ter um resultado diferente na sua maternidade, diferente com o seu filho, diferente do que os seus pais fizeram com você, mas você está repetindo a mesma coisa. Ai, Marjorie, mas é porque eu não tenho paciência. Tudo começa em você. Tudo começa em você. É você que flui, que transborda sobre os seus filhos, para que os seus filhos aprendam uma nova forma de se comportar, para que os seus filhos se desenvolvam, para que os seus filhos ajam e reajam de forma diferente. E quando eu digo você, eu não estou falando só mãe, eu estou falando pai também. E é um trabalho, é um desafio que nós precisamos encarar. Nós precisamos nos desenvolver como pais e mães. Lá dentro da Sense, eu tenho uma comunidade onde eu desenvolvo e fortaleço mulheres, tanto mental quanto emocionalmente. E tem um módulo, o título deste módulo é O que você deveria ter aprendido na escola. Não necessariamente na escola, mas quando criança. E tem uma aula lá somente sobre erros, falhas. Tem uma aula sobre isso. Então, recapitulando, quando o seu filho erra, como você trata o erro do seu filho? Quais são os significados que você tem dado para os erros e para as falhas do seu pré-adolescente, da sua adolescente? É o significado de, nossa, mas você não tem jeito mesmo, hein? Nossa, mas você nunca vai aprender? Nossa, mas você nunca faz nada direito? Eu já tô cansada de te explicar. Quais são os significados? E não menos importante ou mais importante do que isso, mas reflita comigo. Como que você lida com os seus erros? Como que você lida com as suas frustrações? Como que você lida com as suas falhas, com os seus fracassos? Eu te expliquei que os nossos filhos, eles estão aprendendo nos observando. Eles estão aprendendo observando como que nós lidamos com cada tipo de situação. Como que nós agimos e reagimos com os nossos erros, com as nossas falhas, com os nossos fracassos. Então, quando você erra, quando você falha, o que o seu pré-adolescente ou a sua adolescente observa? O que você transborda dentro do seu lar? O que você transborda na sua família? Como que as suas reações, como que os seus comportamentos têm impactado os seus filhos? O que seus filhos aprendem enquanto te observam? Caladinhos. Você acha que ele nem está prestando atenção em nada? Está só com o celular na mão, está com fone de ouvido? Mas ele está de olho em tudo. Quando você erra, quando você falha, como você se trata? O que você diz a respeito de si mesmo? Como que você lida com as situações desafiadoras da vida? É o fim? É um fracasso? A vida é difícil? Eu nunca vou dar conta de nada? Como é difícil, como é insuportável. Parece que nada dá certo. Por mais que eu tente, nada dá certo. Como que o seu filho interpreta os seus erros, as suas falhas? Porque ele está aprendendo, te observando. Tem um livro muito interessante que eu gosto bastante, talvez você já conheça ou talvez não, mas é O Poder da Mente Milionária. E nesse livro ele conta uma experiência que a esposa dele tinha, ou teve, na verdade, com os pais quando criança, né? Ela não trabalhava, se não me engano, já faz tempo que eu li esse livro, mas ela não trabalhava. E aí ela sempre pedia dinheiro para ele. E aí teve uma certa situação que eles conversando a respeito de dinheiro e tal, e ela disse que sempre que ia falar sobre dinheiro, a mãe dela falava, quem tem dinheiro é seu pai. O homem do dinheiro aqui é seu pai.
Então, ou seja, ela cresceu com esse pensamento de que dinheiro não era coisa de mulher, que dinheiro era coisa de homem. E eu tô trazendo esse exemplo aqui só para você ter uma noção de como os nossos filhos estão aprendendo com tudo que nós falamos a eles. Nada, absolutamente nada que você diz fica solto ao ar, ao vento, assim, sabe, é esquecido. Absolutamente nada. Os nossos filhos, eles estão captando tudo, tanto conscientemente quanto inconscientemente. Enquanto os nossos filhos estão dormindo, o consciente está acordado, trabalhando, colocando o nosso sistema nervoso, todo o nosso corpo, o nosso cérebro para trabalhar. Então o inconsciente está acordado, ele capta todas as informações. Então, o que o seu filho absorve de você? O que a sua filha, pré-adolescente, adolescente, está aprendendo com você? Como que você lida com o dinheiro? Quais são as suas frustrações com o dinheiro? Quais são as suas frustrações em relação aos seus erros? Como você lida com as angústias e com as frustrações a respeito dos seus erros, das suas falhas? Talvez você seja aquela mãe que diz, cuidado, hein, essa roupa aí fulano vai falar. Cuidado, hein, sua tia tava falando aquele dia lá da sua roupa, que a roupa da sua prima tava melhor do que a sua. Ou, nossa, eu queria vestir essa roupa, mas eu não vou vestir essa roupa não, porque chegar lá todo mundo vai ficar falando de mim o resto do mês. E a sua filha tá, ó, captando as informações. Ou você é aquela mãe que diz, ai, esse final de semana tem almoço lá na casa da sua avó. E a sua avó, você já sabe, né? A mãe do seu pai, como é que é. Ela, a gente vai pra lá, ela fala disso, fala daquilo, chega lá, a gente tem que ficar quietinho, não pode nem conversar direito, porque tudo pode ser usado contra nós. Chega lá, sua filha fica, ó, caladinha. Aí ela começa a absorver, nossa, eu preciso ser tímida aqui, eu preciso me encaixar aqui, eu preciso ser outra pessoa aqui. Porque ela vai aprendendo com você por observação. Entende? Então nós temos que tomar muito cuidado. Isso não significa que os nossos filhos não têm que aprender a hora de falar, quando falar, o que falar, em que lugar falar. Não é isso. Mas entenda que existe uma coisa que nós não temos o controle. Talvez quando você fala com a sua amiga, com a sua irmã, com a sua mãe, nossa, eu vou lá pra casa da minha sogra, aquela chata essa semana. Chegar lá eu tenho que ficar quieta, né? Porque tudo que eu falo pode ser usado contra mim. Elas vão entender, porque elas são adultas, elas já têm as vivências delas e aí elas já sabem como interpretar. Um pré-adolescente, adolescente, não sabe. E tem uma coisa que eu tenho falado muito com mães, que é, tem um lugar nos nossos filhos que nós não acessamos, que nós não temos o controle. Que ninguém, na verdade, tem, nem eles mesmos, que é a forma como eles interpretam, a forma como eles captam as informações, a forma como eles entendem e sentem tudo que acontece ao seu redor. Nenhum ser humano tem o controle disso na sua fase de infância, adolescência. Tem muitas pessoas que estão vivendo de forma muito traumática, estão traumatizadas, totalmente paralisadas por traumas de situações que elas só observaram. A situação não aconteceu diretamente a ela, entende? Mas ela captou aquilo ali e aquilo ficou registrado como um trauma, aquilo assustou ela, né? Gerou uma ruptura ali emocional, uma descarga emocional muito forte, e aí gerou um medo, ou gerou uma insegurança, gerou um susto, e aquilo ali ficou registrado como trauma. Mas o fato em si não aconteceu diretamente a ela. Então, assim, é algo que nós não temos o controle. Nem em nós mesmas, quanto mais nos nossos filhos. Então nós temos que ter esse discernimento na nossa comunicação, esse zelo, esse cuidado em o que estamos comunicando e quando estamos comunicando. Agora vamos passar para o segundo ponto aqui do meu roteiro, que eu acho que eu já perdi até as contas aqui de quantas coisas eu já passei aqui para você. Me conta aqui nos comentários quais são os insights que esse vídeo aqui está te passando, o que você está aprendendo, o que você está aprendendo aqui que você vai levar para a vida, que você vai começar a colocar em prática hoje mesmo na criação dos seus filhos. Deixa esse feedback aqui nos comentários, vai ser extremamente importante para mim. E também, se você quer que eu fale mais a respeito de alguma coisa, algo específico que você tem vivido aí na sua maternidade, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo só para você, né? Para você não, vai ajudar outras mulheres também, mas sobre o assunto em específico. E se você tá aqui pela primeira vez, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, tudo isso é muito importante, e compartilhe esse vídeo com outras mães. Outra coisa que eu quero trazer aqui, que tá aqui no meu roteiro, é que nós precisamos ensinar os nossos filhos. Isso é extremamente importante, porque tem muito adulto que não sabe isso, tá? E talvez isso possa servir de ensinamento para você também. Mas é muito importante ensinar os nossos filhos que a opinião dos outros, a opinião dos colegas, a opinião dos tios, a opinião dos primos, a opinião alheia, tá? A opinião dos outros é somente a verbalização do que a
pessoa acredita, de como a pessoa enxerga o mundo, de como ela foi ensinada a respeito daquela situação. Eu vou te dar um exemplo muito básico aqui, tá? Muito básico. Vamos imaginar que você tem uma menina e que ela usa um short só um pouco acima do joelho. E aí, a outra pré-adolescente de 12 anos chega na escola com um palmo de short. E aí as outras adolescentes falam, nossa, mas você é careta, hein? Nossa, mas você é brega, hein? Nossa, que roupa horrorosa. Aí você fala, não, minha mãe me deu essa roupa, eu gosto dessa roupa. E aí ela começa a ser criticada, a ser acusada, a ser, enfim, zombada, a ser... tudo que acontece, né, durante a adolescência. Isso pode deixar ela muito constrangida e chateada com o que aconteceu. Mas se a identidade dela está muito bem fortalecida e ela sabe o porquê que ela se veste daquela maneira e etc., ela pode até se sentir constrangida, chateada, mas isso não vai interferir na forma como ela age, reage, no que ela usa ou no que ela deixa de usar. Quando ela chegar em casa e você for conversar com ela, poxa, mãe, ela vai chegar pra você e falar, mãe, fulana lá me criticou, todo mundo zombou de mim na escola e etc, etc. Daí, imagina que você fica pé da vida. Aí você vira e fala assim, mas também, né, você é uma songamonga, boca aberta. Na hora de me responder, você é boa. Mas pra responder essas meninas que ficam usando o short de meio palmo, você não é boa, não. Aí vem pra casa com essa cara entrunfada, com essa cara não sei o quê, toda dizendo, por que você não respondeu? Tá vendo tanto que você é mole? Tá vendo tanto que você é frouxo? Minha filha, você tem que ter coragem. Você acabou de jogar o resto do balde de lama na cabeça de sua filha. Ela já estava no fundo do poço, você jogou mais água para ela se eslamaçar ainda mais, para ela se atolar ainda mais. É assim que você quer fortalecer a identidade da sua filha? É assim que você acredita que a sua filha vai se transformar em uma mulher forte e corajosa? Tá certo isso? Eu acho que algo de errado aí não está certo. É assim que você acredita que a sua filha vai ter coragem de ser autêntica? Lá fora eu sou brega, aqui dentro eu sou sonsa. Não sei como que eu devo agir. Daí assim, lá fora com as amigas ela age do jeito que as amigas falam que ela tem que agir. Dentro de casa ela passa a agir da forma como você diz que ela deve agir. Aí quando ela vai para o outro grupo, aí eu falo isso sempre, converso isso sempre com muitas mães. Aí vai para um grupo, chega lá, tá todo mundo fumando um brau. Ah, porque você é chata, porque você é isso, é careta, que não sei o que ela vai fazer? Vai fumar um brau pra não ser careta, porque em cada grupo ela vai se encaixar conforme aquele grupo dita as regras. Porque no momento que você tinha para fortalecer a identidade da sua filha, para explicar o porquê daquele julgamento, daquela visão de mundo, daquela opinião daquelas meninas, você, ao invés de fazer isso, fortalecer a identidade dela, explicar os porquês, as razões, dar os significados certos, os objetivos certos, os porquês certos, você fragilizou ainda mais com o seu comportamento, com a sua frustração, você fragilizou ainda mais a identidade da sua filha. Porque a crítica do outro em relação ao nosso filho, a gente não fica brava porque é com os nossos filhos. Não, é porque quando alguém critica os nossos filhos, fere diretamente a gente. A gente se sente como se nós estivéssemos fracassando na criação dos nossos filhos. E isso acontece todas as vezes que você também está se sentindo fragilizado, está com a identidade fragilizada, com o seu emocional fragilizado. Quando você inconscientemente busca por uma afirmação, por aprovação, por validação, até mesmo na criação dos seus filhos. Aí recebe uma crítica como essa, você sabe que a sua filha está criticando, você explode, porque não sabe lidar com essas feridas que ainda estão em aberto. Você sente, eu estou fracassando como mãe, estão criticando a minha filha, só que aí você não consegue passar essa força que a sua filha precisa. Desenvolver a identidade da sua filha. Porque você também está fragilizado. E aí, quando eu digo que você é a fonte que transborda nos seus filhos, você é a fonte que transborda dentro do seu lar, é como eu disse em um vídeo recentemente. Quando você está bem, quando você está saudável, você vai transbordar coisas boas. Saúde emocional, saúde mental, fortalecimento de identidade, etc. Mas quando você está fragilizada emocionalmente, você vai transbordar fragilidades também. E não é sobre culpa, isso é responsabilidade. Vamos aprender a dar o nome certo para as coisas. Entende? E por que eu disse que muitas mulheres têm uma certa dificuldade com isso? Porque muitas mulheres agem de forma diferente em grupos diferentes. Porque muitas mulheres têm medo da opinião dos outros. Porque muitas mulheres estão paralisadas por medo do julgamento, por medo da exposição. Tem medo de se expor, medo de ser humilhada, medo de ser criticada, medo de ser julgada. Como que vai passar essa confiança para os filhos? A opinião dos outros é a verbalização do que ela acredita, de como ela vive, do que ela tem aprendido. Não diz sobre mim, diz sobre o que ela acredita.
Se para algumas meninas, se para algumas mulheres usar um short de meio palmo é ótimo, é maravilhoso, é descolado, é não sei o quê, o que eu tenho a ver com isso? Eu acredito que não, que é melhor um short meio coxo, mais para baixo. Eu acredito. E aí, porque eu acredito nisso, significa que o dela tá errado? Não, gente, cada um tem a sua forma de viver. Você não tem que provar nada pro mundo, você não tem que provar que seu jeito de viver é o jeito certo. Seu filho também não, sua filha também não. Então presta atenção nisso, tá? E aí, muito importante falar aqui como você lida com a opinião dos outros. Como eu disse, seu filho, sua filha está aprendendo te observando. Está aprendendo com as suas ações, com as suas reações. O que o seu filho está aprendendo com você? Como você lida com a opinião dos outros? Como você age quando o outro tem uma opinião sobre você? Ou você é aquela que, desde muito tempo, nós chamamos de Maria vai com as outras. Em cada grupo você performa de um jeito. Você morre de medo de expor as suas conquistas, as suas vivências, as suas experiências na rede social e verbalizar, eu tenho medo que o povo vai julgar, porque o povo vai criticar. Você tem medo de usar aquilo que você gosta e você verbaliza isso, gostando disso, mas se eu usar isso aqui, alguém vai falar, alguém vai isso. E sua filha tá aprendendo, tá observando, tá absorvendo tudo isso. Absorvendo seus medos, suas frustrações, tudo que você paralisa, tudo que você deixa de fazer por causa da opinião dos outros. Infelizmente, o nosso tempo aqui é curto. É maior que o Instagram, mas ainda assim é curto, porque nós temos muitas coisas para falar sobre criação de filhos. Principalmente quando o assunto não é o que fazer ou o que deixar de fazer, mas sim como ensinar os nossos filhos a lidar com os desafios da vida. Como ensinar os nossos filhos a serem fortes emocionalmente. Verdadeiramente fortes emocionalmente. A serem inteligentes emocionalmente. A terem recursos emocionais para lidar com as situações da vida. Então, aqui embaixo, eu vou deixar para você o link do contato para agendamento terapêutico. Eu estou abrindo um grupo para mães, um grupo terapêutico para mães, tá? Então você pode me chamar aqui no WhatsApp. Tem também a Sente-se. A Sente-se é uma comunidade onde eu desenvolvo e fortaleço mulheres tanto mental quanto emocionalmente, e tudo que você aprender dentro da Sente-se você pode passar para os seus filhos, passar para sua adolescente ou pré-adolescente. Enfim, aqui embaixo está todos os contatos, me acompanha lá no Instagram e me deixa saber nos comentários quais são os próximos assuntos que vocês querem ver aqui no YouTube, tá? E não esqueça, se esse vídeo foi útil para você, se você aprendeu com esse vídeo, se esse vídeo te trouxe insights, não esqueça, se inscreva no canal, deixa seu like, assim o YouTube entende que esse conteúdo é bom, é relevante e entrega para mais mulheres, para mais mães, e compartilha esse vídeo com as suas amigas, com as suas colegas que também são mães de pré-adolescentes e adolescentes, e eu te vejo no próximo vídeo. Até o próximo.